Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Pai do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. Hoje é prova de fogo, né? Sabe quem é crente aqui, né? Com um fiozinho desse, né? É uma bênção de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneje bem a palavra da verdade. Querido Deus e querido Pai, aqui está uma vez mais a tua palavra, Pai, aonde estamos dependentes, Pai, para pronunciar. Pai, uma vez mais eu te peço, cobre a minha família do lado do sangue, e continua falando conosco, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora da igreja, pastora Ciano, pastor Lázaro, presente as igrejas. Deus o abençoe e abençoe cada um de nós ainda mais. Somos 100% dependentes do Senhor. Aleluia. O clima aí está bom, né? Se baixar mais um pouco, eu vou me tremer. Eu confesso que eu sou mole para frio. Não sou muito chegado no frio, não. Eu não sou muito chegado. Se eu fosse morar num lugar frio, ou eu ia me adaptar logo, ou eu ia morrer logo, né? Meu Deus, porque, eu acho gostoso o calor. O calor mesmo, nada contra, porque tudo que vem de Deus é bom. Se está assim é porque Deus quer, né? Os tempos estão mudados. Paulo disse que ia vir tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Os tempos difíceis que nós estamos vivendo aí para a igreja, a cada dia as coisas estão apertando. E hoje eu sou feliz por estar aqui convosco nesta noite. Glória a Deus. Para adorar o nome do Senhor. E só Deus, irmão, pode fazer isso por mim e pode fazer isso por você. Glória a Deus. E num seminário como esse, tivemos aí na abertura nós falamos só no início, que foi a restituição, reconstrução, e quando Neemias se levantou para reconstruir o que era preciso. E hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho da importância do nosso chamado. O meu chamado, o teu chamado, quanto vale? Nesta noite nós vamos estar a meditar. Eu vou botar aqui para baixo, não vou botar aleluia. E nesta noite, querido, nós vamos estar falando quanto vale a nossa chamada. O ministério é muito importante para nós. São poucos obreiros que faz isso que a pastora Rosina está fazendo, qualificar os obreiros. Tem igreja que não qualifica os obreiros são de qualquer jeito. Obreiro, nós temos que ter postura. O obreiro tem que ter a postura para chegar ao culto. O culto começa em que horas? 19? Às 19 horas. O obreiro, a obreira, nós obreiros, nós não podemos estar chegando no culto atrasado. Deus sabe as minhas limitações, Deus sabe as minhas limitações. Mas o correto não é para mim estar chegando no culto atrasado. Às vezes nós queremos se justificar, pastor não deu, mas ele está vendo que nós estamos mentindo. A pastora vai aceitar, mas é ele que vai mandar a bênção, e a bênção fica travada por causa de quê? Que nós já começamos a mentir. Aí trava. Isso vai criando uma bola de neve. Sempre é bom nós chegar antes do culto começar, ajudar a abrir a igreja,
ver o que está precisando, organizar as cadeiras, né? Organizar a água do bebedouro, os copos, tudinho. A função do obreiro, dar uma analisada para receber o povo que vai chegar, de visitante, os demais, e aí vai estar sempre, né? O ministério começa lá dentro da minha casa, da tua casa. Será que eu tenho sido um exemplo lá dentro da minha casa? Será que você tem sido um exemplo lá dentro da tua casa? Um exemplo com o teu chamado, como você tem investido no teu chamado? Nós estamos vendo aqui esse texto de Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu e você devemos nos preparar a cada dia. É um exemplo assim, sempre eu uso, eu sou soldado. Quando o soldado entra no quartel, tem um preparamento, tem um treinamento, para ele mexer nos fuzis, nas armas, tem um preparamento para ele se defender. E nós somos soldados de quem? Do leão da tribo de Judá. Aí nós aceitamos a Cristo, porque quando Deus esteve aqui, Ele mostrou passo a passo como deve fazer. Aí Ele voltou para o céu e deixou o Consolador, o Espírito Santo, para estar comigo e estar contigo, para me orientar e te orientar. A qual, quando Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, versículo 26, às vezes eu não tenho nem palavra, tu não tem nem palavra, mas o Espírito Santo chega aqui junto do Pai, com um gemido inexprimível. Pai, é tua filha, teu filho, teu servo, tua serva, ele intercede por nós junto do Pai, né? Romanos 8, 26, 27. Ele vai interceder, ser o nosso intercessor, porque eu estou precisando de ajuda, de orientação, para Ele instruir, te instruir, nos instruir, para nós saber lidar na situação da vida, na vida. Por isso que Paulo disse aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí nós dizemos que somos obreiros, nós não lemos a Bíblia em casa, nós dizemos que somos obreiros, nós não pegamos o binário, né, a arma cristã, o binário para ensaiar em mim, e às vezes chega com desculpa da igreja: eu não sei cantar, eu não sabia roubar, mas hoje eu canto razoável, né? Por quê? Tem um treinamento, tudo tem um treinamento nesta vida. Aí eu não sei pregar, aí você vai descobrir o teu ministério. Qual é o teu ministério? É de levita? É de mensageiro? De pregar? Qual é o teu ministério? É de ser um intercessor? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Você vai descobrir no caso. É de servir, é de cooperar. Qual é o teu ministério? Aí nós vamos devagarzinho descobrir, pedindo a graça do papai. E nós vendo, quando Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós estamos orando o suficiente, nós estamos jejuando o suficiente, porque a nossa batalha não é no braço, não. A batalha espiritual é no jejum e na oração e na vigilância. Jejum, oração e vigilância. Se nós não vigiarmos, não vence o inimigo. E aqui, quando Paulo diz procura apresentar, ele está dizendo: desce, procura treinar alguém que te treine, para tu manusear bem este livro. Aí tu tem um teu sagrado em casa, tem um livrão sagrado em casa, tu não tira um momento a sós. O Senhor falou para Josué, capítulo 1, ele disse: medita nele de dia e de noite. Eu não tenho tempo para meditar de dia, eu tenho que achar um tempo de minutos. Sempre quando a gente vai dormir, não é bom ir dormir sem nenhum texto. Também no Salmo 23, no versículo pequenininho, né, que você tem em mente. Ore a Deus, pedindo a proteção, a segurança, irmão, porque nós estamos vivendo dias difíceis e dias maus. Tem alguém que ele está nos examinar aí fora. O inimigo de nossas almas está usando alguém, procurando uma brecha, procurando uma falha, para achar nossa fraqueza, para achar aonde ele possa nos destruir, nos
Aí se nós tivermos com as brechas fechadas, tampadas, ele não vai conseguir. E ele está querendo entrar dentro da nossa casa, arrombar a nossa casa enquanto nós estamos dormindo. Aí nós vamos dormir, não pedimos a proteção do papai. Aí ele acha uma legalidade. Opa, ele não pediu a proteção, ela não pediu a proteção. Aí ele entra, arrebenta as portas, toma o que a gente tem, leva um carro, leva uma moto, leva tudo, mata, e às vezes, por causa de quê? Uma falha em nós. Tem até um louco que diz: a falha está em nós, irmãos, vamos dobrar o joelho em oração. Nós precisamos orar um pouco mais. Se nós queremos pregar razoável, precisamos orar um pouco mais, descer um pouco mais, meditar um pouco mais. Se você tem tempo, tem condição de fazer um curso teológico, faça, que é muito importante. Muitos obreiros aí que cresceram, eu já fiz vários cursos teológicos, curso de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, fiz a faculdade de 5 anos. Não é fácil, mas se esforce, não é tarde. Agora mesmo eu vou voltar a estudar, estava até dizendo para a pastora que no decorrer da semana só vou sair mais só domingo, sábado e domingo, mas de segunda a sexta eu vou estar fazendo um curso técnico de 2 anos aí não vou sair mais agora no decorrer da semana. Até a pastora, que depois desse seminário aqui, ela vai querer agendar também, aí eu tenho que falar para ela, se ela quiser vai ser esse final de semana, né? Porque no decorrer da semana já vou estar ocupado na atividade secular, né? Que a palavra do Senhor fala que nós temos que trabalhar aqui e hoje para não ser pesado lá com ninguém, né? Às vezes nós queremos estar só esperando. Não, eu tenho a consciência que eu vou chegar a ficar interinamente só na obra. Mas enquanto o papai não disse para mim ficar interinamente como a pastora ou pastor, algum de vocês, eu tenho que ir virar, eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, para não ficar dependendo de ninguém. Aleluia. Nós precisamos se esforçar. É como o hino que a pastora cantou aí, o 115, né? É um hino muito lindo, a gente vai meditando na letra, na melodia dela, né? É muito lindo, fala com a gente, mas muitos não querem fazer. Um dia desses eu cheguei no monte, o rapaz lá, o pastor estava até reclamando dele assim para mim: pastor, esse senhor está aqui, mas não me ajuda em nada, né? Só quer estar no fundo da rede ali, né? E a obra não faz. E às vezes, irmão, a obra está do nosso lado e nós não faz. Um exemplo disso, o Senhor Jesus falou assim está em Atos capítulo 8: Ananias, levanta, pega a estrada que está deserta. O Senhor contava com Ananias, e Ele conta comigo, Ele conta contigo. Para nós curar as pessoas que estão feridas, as almas que estão feridas, que estão doentes, precisando de cura espiritual, cura intelectual e cura material. Glória a Deus. E se eu não tiver na condição, se você não tiver na condição, se nós não tiver na condição, como é que nós vamos curar? Nós estamos precisando de ser curados. Vamos ver aqui, ó. Davi era um homem que ele era ocupado. 1 Samuel capítulo 11, capítulo 16, versículo 11. Lê essa referência para nós entender aqui. Deus não chama desocupado, Ele chama ocupado. Pessoas ociosas dá trabalho, dá problema. Mas Ele chama as pessoas que estão ocupadas em alguma coisa. Às vezes, pastor, não tem tempo, pastor, não tem tempo de cuidar de obra, de fazer isso, de fazer aquilo. Você tem tempo, sim. Leia aí você que achou. 1 Samuel capítulo 16 e 11. Por gentileza, você que achou? Disse mais Samuel: acabarei sim, pois mancebos te disse ainda: falta o menos fez que apacente as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não vou
Olha aí, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai, do rebanho do pai. Já estava sendo treinado para a obra que vinha pela frente. Foi treinar cuidando de animais, para depois ir cuidar de gente. Olha que interessante. Às vezes nós não queremos saber lidar, se adaptar, cuidar de um animal, aí quer cuidar de gente. É forte. E o Davizinho estava lá, sendo treinado, sendo capacitado, aí escondida. A minha irmã falou aqui sobre o deserto. O deserto é uma missão para nós. É lá no deserto que nós aprendemos. É no deserto que a gente aprende a chorar. É no deserto que a gente aprende a amar. É no deserto que a gente aprende a ler a palavra. É no deserto que a gente aprende a se aproximar mais de Deus. É no deserto que a gente aprende a se envolver nas coisas espirituais. Deus nos coloca no deserto porque Ele quer um aperfeiçoamento, uma aproximação melhor conosco, com Ele. Às vezes nós não queremos entender, meu Deus, por que eu estou passando essa luta, por que eu estou passando essa prova. Mas o Davi aqui, estava lá. Ele não reclamava da profissão dele, não. Às vezes nós reclamamos da nossa profissão, mas nós não se esforça para melhorar e ter uma profissão melhor. Tem vários cursos por aí que você pode fazer. Se aperfeiçoar, cursos técnicos, um aperfeiçoamento, você se esforçar, você vai conseguir. Mas às vezes não se esforça, fica parado, e o braço cruzado. Efésios 5,14 diz: levanta-te dentre os mortos, na idade, levanta e anda, começa a se movimentar, porque a hora está avançada, Jesus está chegando, e o que eu tenho feito para Ele, o que você tem feito para Ele? Às vezes tem uma alma do nosso lado aqui, precisando da cura, e nós não damos assistência. E qual é a função do obreiro? Dar assistência, cooperar com o pastor, somar com o pastor, ajudar o pastor da igreja, a pastora da igreja, está ao lado ali. Não, eu estou aqui. Às vezes o pastor investe no teu ministério, tu estava por lá, ninguém te valorizava, era um lixo. A pastora foi lá, o pastor foi lá, pagou o preço, fez campanha, jejuou por ti, pagou o preço por ti. Hoje tu tapou um pouco na vida, em vez de continuar ao lado da pastora e falar: agora eu vou retribuir o que ela fez, o que ele fez, tu vira as costas. Às vezes nós viramos as costas e vai embora. Acontece com muitos pastores. Eu tenho andado muito por aí, eu vejo esse sofrimento de muitos pastores. Pastor, eu preparei para ele aqui, pensando que ele ia dar fruta aqui, mas foi embora. Não deu valor aqui, o sacrifício. O pastor pegou ele lá na vala, ninguém estava lá, falou como fez o bom samaritano, investiu no ministério dele, fez de tudo. Na hora que era que ele dava retorno, ele deixou o pastor na mão, ela deixou o pastor na mão, a pastora na mão. E às vezes nós somos ingratos com o nosso Deus. Deus faz por nós e nós não somos gratos a Ele. Deus dá a vida, Deus dá a saúde, Deus dá o livramento de tudo. Olha aí como o mal que nós estamos presenciando ao nosso lado, a nossa vista, epidemia de vários tipos aí, E o Senhor tem guardado a nós de todas elas. Uns partiram, mas outros foram lá no deserto, foram lá no fundo do poço, voltaram, Você é testemunha disso, algum parente teu passou no vale, na sombra da morte, como a pastora leu aqui no Salmo 23. Às vezes nós só queremos glorificar a Deus na abundância, não é na tristeza também. Por isso que Paulo, falando de Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós somos guerreiros, nós não podemos andar de cabeça baixa. E ele vai por do jeito que Deus quer. Se fosse do jeito que Deus quer, estava sorrindo, alegre, contente. Porque o papai fica triste quando eu estou triste, quando você está triste. O Espírito Santo, irmão, fica triste quando nós estamos tristes. Ele não quer ver a minha serva, o meu servo. O papai não quer ver nós tristes. Ele quer ver nós alegres. Um exemplo, nosso filho,
Quem tem filho aí? Né? Quando o filho nosso fica, nós já se preocupa, não é assim? E o papai, ele fica preocupado. A minha filha hoje não está feliz, o meu filho hoje não está feliz, está triste, está preocupado. Ele está assim, precisa mudar, precisa abrir uma porta. Aí quando a porta se abre para nós, porque o papai nos ama. E nós vemos que o Davi estava lá cuidando de ovelha. Aí o Samuel chega na casa de Jessé para ungir alguém a rei. Davi aqui tinha aproximadamente 13 anos, ou mais um pouquinho, foi ungido a rei. Mas foi exercer o ministério quase 30 anos. Teve um preparamento, tudo nesta vida tem um preparamento. Olha aí, de 13 para 30, foi treinado, saber manusear as armas. Aí depois que ele foi exercer, não se levantou contra o pastor dele. A história dele é muito linda, se você for mergulhar dentro da história dele. Aí nós vemos, Deus procura homens que estejam à disposição dele, para ele usar nessa terra. Pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo. Bem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir diz: há tempo para tudo na face desta terra. Eu tenho que arrumar tempo, trabalhar, cuidar da família. São 5 pilares. Davi, para derrubar o gigante, era sempre gigante, mas Davi só precisou de uma pedra para derrubar o principal. A igreja, o centro da igreja primeiro é Jesus. Segundo, vem eu com Deus, você com Deus. Terceiro, vem o teu casamento, a tua família, a tua esposa, o teu esposo. Quarto, vem os teus filhos. E quinto, a igreja. Tem gente que quer cuidar primeiramente da igreja e inverte os valores. Nós não pode, a família, irmão, é a base de tudo. Se a família não vai bem, tu não pode viver em outro caminho. Tem que cuidar da família, tem que dar atenção. Casamento, porque o diabo tem raiva de mim, tem raiva de você. O diabo não quer ver você de mão dada com a tua esposa. O diabo não quer ver de mão dada com a minha esposa. Os filhos, você de mão dada com teus filhos, não. O diabo não quer ver você em harmonia com os irmãos da igreja, não. Ele quer desunião, ele quer contenda. Por isso que Paulo está dizendo aqui: procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Versículo 16, aí está a lição. Aí, 2 Timóteo, capítulo 2, 15 a seguir, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tem irmão que faz confusão por tudo, né? Ah, eu sou crente, convertido, ainda não é convencido. Tem muito obreiro que não é convertido, ele é convencido. Ela é convencida, não é convertida. Fala mal do pastor, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal do vizinho, fala mal das autoridades, fala mal de todo mundo. Faz, leva e traz. E o Paulo está dizendo: evita, observa mais, fala menos, ajuda, ora, intercede, vamos ajuntar, não espalhar. E às vezes nós queremos destruir as amizades, destruir as companhias, e assim vai, os laços matrimoniais, e por aí vai. Não quer se entender que o colega é obreiro é que tem inveja do chamado da outra, do chamado do outro. Ah, porque ela canta melhor, ele canta melhor, ele prega melhor, ela prega melhor. Desce, Deus que usa ele, quer te usar também. Glória a Deus. Pede, Senhor, eu quero ser usado na palavra, no louvor, eu quero virtude, eu quero unção. Colossenses capítulo 4, 6, vamos ver o que o Senhor diz aí para nós. Você que pode ler para nós, Colossenses
Colossenses 4, 6. Quem pode ler? Colossenses 4, 6. Como está tanto que eu não vai nem conseguir achar. Vocês estão com frio? Um pouco, mas Com graça temperada com sal, para saber como deveria A vossa palavra seja sempre o quê? Hã? Olha aí. Tu vai fazer uma comida? Vai lá no açougue, né? Eu quero comer assim um cozido, uma sopa hoje. Tá bom para sopa, né? Quero comer uma sopa. Se tu não comprar o ingredientes certos para essa sopa, vai prestar. Aí ficar uma sopa dessa, não aquela dessa do meu hospital. Não é assim? Né? Ou que sopa ruim, hein? Queria estar em casa comer minha sopazinha, do jeito que eu gosto, temperadinha. Aí o que Paulo está dizendo aqui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, nem de mais nem de menos, tem que dar altura. Aí o obreiro, chamada do obreiro, nós descer, se humilhar, buscar. Quando o Senhor Jesus fala assim em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Tem obreiro que é preguiçoso demais na hora de madrugada. Aí quer expulsar demônio, quer orar e Deus curar. Como é que tu vai se eu não vai? Dá um vaso destemperado, né? Agora quando o vaso desce, não, minha filha, meu amor, minha esposa, meu esposo, não pode mais você não pode ir, se ela não pode ir, dá um jeito, se arruma com a colega, não vá só, mas vá com alguém, convertido, não convertido, vá lá buscar o Senhor, tira uma meia hora para ir lá no monte, um final de semana, uma hora, um feriado, tira um momento para tu se abastecer, se revestir, para quando chegar o culto, tu ter a oportunidade, tu cantar e Deus te usar através da tua voz, através da palavra que você vai anunciar. Precisamos, irmão, investir no nosso chamado. Às vezes não investe. Vai lá numa livraria e compra um livro bom, um livro que vai te orientar. Ah, mas só a Bíblia é o suficiente. Não, a Bíblia é o manual do chefe. Mas aí você compra outros livros que vai enriquecer o teu conhecimento. Paulo diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vocês lembram o que diz lá? Hã? Olha aí. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que tu vai crescer? Na graça, buscando, se humilhando, se quebrantando, descendo, lendo conhecimento, no banco da escola aqui. Olha aí, ter conhecimento, buscar conhecimento. É agradável, é agradável. Desça, se esforça, faça a tua parte. Às vezes nós queremos culpar os outros, quer culpar não sei quem. Ah, não foi por causa do fulano, não fiz por causa do fulano. A farra está em nós. É nós que temos que investir. Eu tenho um chamado, meu chamado é diferente da minha esposa. Às vezes tem muita gente, vocês observaram que a minha esposa vai mais dormir, porque o chamado dela é diferente do meu. E a minha esposa não tem pique para aguentar o meu chamado. Tem dia que eu salgo todo dia para falar do amor de Jesus. E ela não aguenta, ela é mais tranquila, né? Mas está ao meu lado, me orienta, os meus vídeos, eu gravo, ela assiste tudo, ela me orienta, né? Porque eu estou ao filho assim,
isso é dificular, mas a tolo destrói. É por isso que aqui, a vossa palavra seja sempre agradada com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Tem gente que gosta de estar ao lado de uma pessoa que sabe conversar, de uma pessoa que sabe orientar. Tem gente que gosta de estar ao lado. Ou eu gostei de conversar com a irmã, gostei de conversar com o irmão me orientou, a irmã me orientou, porque você foi treinado e está treinando agora. Nós somos treinados e vamos treinando. O papel do obreiro é treinar vidas. Não queira o céu só para você. O céu é para quem está ao nosso lado. É um cordãozinho, faça o cordão. Vai investindo, vai orientando, vai pagando preço. E assim, teu ministério vai criando raiz, vai crescendo na graça do conhecimento. E aí, quando a trombeta zoar, nós entramos no céu juntos dando glória. Não seja esse obreiro insosso. Tem obreiro que é tão insosso, né? O obreiro é tão insosso, né? Que obreiro mais sem chavido, né? Porque está faltando oração. Às vezes a gente está no plenário, quem está no plenário, ele sentado, ele serve, ele tem um defeito mais fácil, né? Aquela irmã que cantou com unção, por causa de que dentro da casa dela, na casa dele, ele ora, ela ora, ele desce, ela desce, na olaria. Jesus disse para Jeremias 18, está lá escrito, capítulo 18: levanta, desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Aí o Paulo diz aqui, para nós, em 2 Timóteo 2, 15 a seguir: evita os falatórios, porque produzirão maior impiedade. Evita. Uma história que não diz respeito a mim, não diz respeito a você, não te mete, não passa para frente. Às vezes é uma história que não tem nada a ver com a gente vai dar para frente. E quando ela chega em mim, ela não já chega mais original, ela já chega totalmente destruída. Não é mais aquela conversa original. E aí, para destruir, para consertar, dá um problema. Quem foi que falou? Foi a fulana. Quem foi que falou? Foi o fulano. Evita o levitares. Não sei, não diz respeito a mim, minha vida com Deus. Quer falar de Jesus? Vai falar. Agora, daqui dos outros não vou falar, né? E assim você vai ganhando, você vai crescendo, você vai se aperfeiçoando a cada dia para vencer as tempestades da vida. O versículo 17: e a palavra desse roerá como gangrena, né? Entre os quais são, tinha 2 cidadãos aqui, que gostaram do outro jeito, gostavam de uma coisa feia, Himeneu e Filéio. Esses 2 cidadãos aqui eram complicados. Tem gente assim dentro da igreja. Tem gente que não pode confiar em nada dele. Ainda mais nesse negócio da rede social aí. Falam aqui, ele não usava o velho como sempre assim. Então nem sabe, nem te conta. É assim. E por aí a história tudo. É um semeador de comida, né? Mas o obreiro, ele tem que saber. Veja bem, quando a gente vai fazer uma confissão, você era católico, você praticava na igreja católica, tu ia lá se confessava com o padre. Vê se o padre está fazendo contigo. A fulana de aqui se confessou agora para mim, contou isso, né? Ele não diz, a vida nossa, morre a mim, grudado com o teu problema, ninguém mais vai saber não. E hoje, porque que a igreja está diferente, ninguém está achando mais confiança em ninguém. Às vezes, aquele obreiro, não conta para ela nada não, aquele obreiro, não conta nada para ele não, é um fuxiqueiro, vai falar mal de tudo, não tem confiança. E nós estamos para curar. Estão com frio? Questão de irrita. Um obreiro maior aí, vai uma cadeira, cuidado para não cair. Não cair. Tem um botãozinho embaixo. Cuidado da parede.
destrói muita gente. Então, tinha um vizinho que morou do meu lado, ele me observou 15 anos. O tempo que ele passou lá, ele só falava comigo quando ele tomava o goró dele. Ele conversava com a beleza. Quando ele estava na hora, ele falava, esse papai não ficava lá. Aí quando ele bebia, eu ficava conversando com a pessoa. Um belo dia, a polícia, quando ele estava assim, a polícia visitava ele. Era a panela do ar, o menino gritava, o cachorro gritava, não tem população para mim. Aí ele disse assim: rapaz, vizinho, há 15 anos eu estou morando do teu lado aqui. Não vejo que a minha filha era pequena, tuas filhas. Não vejo tu batendo nas tuas filhas. Não vejo tu brigando com a tua esposa, nem ela contigo. É uma harmonia tranquila aí dentro da tua casa. Eu queria ser assim. Eu digo, então, é Jesus o filho que faz isso. Vem para Jesus igual a mim. Que Jesus é a paz, Ele é amor, Ele é harmonia. Ele procurou 15 anos para botar esse outro, não estava brincando. E às vezes nós moramos perto do vizinho, fica observando isso. Você mora perto do teu vizinho, que observa. O pastor Franco, a pastora, missionário, missionário. Ele é assim, ele chega, ele tem hora para chegar em casa, ela tem hora para chegar em casa. Ela não deixa os filhos jogar na rua, ele não deixa os filhos jogar na rua. Cuida dos meninos, educa. Não é aquele pai, aquela mãe relaxada, que ele sai e o menino ganha a rua. Daqui a pouco, quem é? A filha da pastora, a filha do pastor, aprontando, fazendo todo tipo de preservada, a polícia correndo atrás, já morreu, por causa de quê? Não observou o mal. Quando o Senhor fala através do Salmo de Salomão, Provérbio 28, Provérbio 22 e 6, instrui o menino o caminho que ele deve andar, ainda que ele envelheça, não se desviará dele. O menino hoje diz bem que o pai, o meninozinho pequenininho, não está nem falando que ele já chama a gente de mentiroso, né? E às vezes a gente acha que é bonito, deixa ele, vai dando asa. Daqui a pouco ele está grande, não respeita mais ninguém. Instrui a obedecer. A nossa doutrina, nosso tempo, né? Eu tenho 50 anos, completo agora dia YouTube, dia 2 de YouTube, completa 50 anos, fechado. Era na palmatória, né? No colégio, o professor da ou se você em casa a mamãe corrigia, o papai corrigia, aprendia a ter respeito. Hoje está bom, né? A lei proíbe nós maltratar, mas educar, a lei apoia. Educar é uma coisa, maltratar é outra coisa, né? Às vezes nós queremos maltratar. O menino fez o mal feito, depois de 2 horas que tu vai bater no menino, não sabe mais nem porque está apanhando. Não explica, você vai apanhar tudo, porque eu disse para você não fazer isso, você pegou e desobedeceu, você fez isso, isso não é certo. Vamos corrigir, corrige na hora certa, e corrige com amor, corrige com educação, e aí Deus vai abençoando. Castiga não para matar, né? Glória a Deus. E nós vemos aqui Paulo falando isso. Algumas pessoas nos olham, nos observam. Lá no teu trabalho, como é que é teu espetáculo lá? Tem gente que no trabalho não se mostra evangélico. Rapaz, eu estou trabalhando há tanto tempo aqui do teu lado, se não fosse alguém lá da tua igreja chegar do lado teu, eu nunca ia descobrir que tu era evangélico. Deu a paz do Senhor, tu é crente. Tem gente que se esconde quando ele está na frente dos outros e diz ser obreiro da casa de Deus. Tu está negando a parte, papai também vai negar. Eu tenho que ser crente lá do meu lado, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Eu tenho que ser crente e humilde, dar o exemplo. Viver Cristo, ter Cristo em nós. Porque tem, aqui dentro da igreja é muito fácil não ser crente. Aqui é uma beleza, ele sentou aí, vestiu uma roupa, uma beca legal aí, né? Ai, o irmão é uma beleza, o irmão é santo, santa, a irmã é santa. Mas vai lá na casa dele, vai lá na casa dela, vai lá no trabalho dele. Como é o espetáculo lá dela? Alguém olha assim, isso daí não tem papel de crente. Paulo está dizendo isso aqui para nós. São soldados. Vê se o soldado em serviço, ele anda bem com brincadeira. Não, ele tem perfil.
E nós somos soldados de Cristo. A igreja, irmão, hoje a igreja não está preparada para arrebatamento. E nós que somos obreiros, é nós que temos que preparar o povo para o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas nós somos os primeiros a dar mau exemplo. Somos os primeiros a fazer as coisas erradas. Aí como é que nós vamos trazer multidões? Se nós não andamos como soldado de Cristo, nós não vemos Cristo, temos que viver Cristo, que a hora está avançada. Não tem mais tempo, irmão, para a igreja do Senhor nesta terra. Quem quiser morar com Ele, a cada dia ajusta. Te prepara, Ele está chegando. Glória a Deus. Saul procurava jumentos perdidos. Ele estava no lugar lá, 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, escrito está. Aí o Senhor diz: rapaz, não é para estar aí procurando jumento, não. Eu te quero na minha obra. Eu quero que eu fazendo a minha obra. Às vezes, não, nós estamos procurando a vassoura aberta, Cláudia velha, quando velho, olhando para um cante, e o papai querendo fazer a obra, que nós faça a obra e ele fazer a obra em nós. Ele querendo nos encher com o seu Espírito Santo. Quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver a relação dos dons espirituais sobre as nossas vidas. É para nós, a igreja de Corinto era uma igreja capacitada, não faltava nenhum dom. Porque a igreja que orava, uma igreja que obedecia, uma igreja que vivia. Ela veio perecer porque depois ela virou as costas para Jesus. Alguns de Corinto. Porque tem gente que começa humilde. Seja sempre humilde, irmão. Seja cordial com o seu irmão. Fale com ele numa boa. Fale com ela numa boa. Não ande por aí matando os outros. Tem gente que pega uma credencial de obreiro. Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou missionário, empino o nariz, não quer mais falar com ninguém, arrogante, soberbo, prepotente. Não é assim? Tem gente assim, acha que o credencial vai chegar no céu. Que vai chegar no céu é santidade e obediência. Por isso que Jesus fala assim em 1 Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quer morar com Jesus? Tem que santificação. Conversa com o papai. Papai, como é que eu estou? Tu estás se agradando do meu perfil? Como é que eu estou? Tu estás se agradando da maneira que eu me visto? Tu estás se agradando da maneira que eu ando? Eu quero ser luz, papai. Conversa comigo. Entra no teu quarto, está lá em Mateus 6, fecha a porta, conversa com ele baixinho, pede a orientação, a instrução. Aí o Espírito Santo vai começar a paudar a tua vida, mudar. Diga: Espírito Santo, eu ainda tenho maus costumes. Tira, arranca esses maus costumes de mim. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, porque tem muita gente que diz que eu conheço a verdade. 1 João, capítulo, vamos ler para nós ver. Vamos entender o que o papai fala para nós. 1 Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 4. O que diz ele para nós? Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a verdade. João 8,32: se conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim? Eu conheço, mas não pratica. É um mentiroso, é uma mentirosa. Já não passa na porta do céu, na porta da tua casa, na porta da igreja, né? Passa, mas na porta do céu não vai passar, não. Mentiroso lá não entra, não. Mentirosa lá não entra, não. Ou nós vemos Jesus, irmão, aqui nessa terra, ou do contrário, nós não vamos morar com ele. Porque nessa vida aqui é o estágio, é o aperfeiçoamento.
Busca a pessoa do Espírito Santo. Peça, entre o Espírito Santo aqui. Quando o Senhor Jesus fala assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa com ele, eu cearei ele comigo. Glória a Deus. É obreiro, mas não se prepara. É obreiro, mas não busca. É obreiro, mas não anda de qualquer jeito. É uma água seca. Fala, mas não acontece nada. Eu hoje, por que eu estou de pé com Cristo? Porque eu passei na ruína. Eu não queria nada com Jesus. Eu precisei me jogar no deserto. Passei 2 anos e meio. Fui para o leito. No leito, essa cara no leito eu aprendi. Lá no leito o papai me quebrou todinho. Eu tenho 2 placas desse lado e para desse. Não sou mais original. Passei na mudança. Dentro daquele pronto-socorro, eu desmaiei, eu me caguei de jeito de dor. Não sabia que eu fazia isso. Eu era meu potente, arrogante. Aí o pai disse: não era mim. Ele usava os vasos, dizia: eu te quero na minha obra. Eu não queria saber de obra. Queria saber das coisas para mim. E o papai não vinha resgatar as coisas para mim. Hoje, irmão, tem muita gente, como os textos que nós estamos vendo aqui, muita gente jogada lá na sarjeta, foi por causa de nós, às vezes. Nós que jogamos eles para fora. A igreja está ganhando, mas a igreja está empurrando para fora. A gente ganha e a gente mesmo empurra para fora. Como assim, irmão? Ganha uma pessoa, aí a pessoa chega aqui querendo um abraço, querendo carinho, querendo atenção nossa. Diz: bicha, a mulher aceita Jesus hoje, a pastora só quer dar atenção para ela, o pastor só quer dar atenção para ele. Aí nós já começa com a inveja, já começa o grupinho de Coratatã e brigando, tá lá em 2016, né? Não, é assim. A pastora só dá a oportunidade agora para ela e para mim não. Nós queremos ser só o centro da atrocidade, o centro de tudo, e os outros não. O pastor devolve de tudo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E muitos que estão hoje jogados lá na vala, você vai lá, meia-noite, 1h da manhã, distribui sopa aí. Tem muitos pastores que distribuem sopa por aí na 3 da manhã. Vá lá uma vez nessa vida e se prepare também. Se você for despreparado, você leva uma surda. Entendeu? Né? Tem que estar preparado. O mundo espiritual não é fácil. Antes preparado, não, o demônio te pega pelo meio da rua e te dá uma pizza. Aprender segredo primeiro que eu estou aqui. Porque a maioria daquele povo que estão lá é diácono, presbítero, evangelista, pastores, missionários fracassados. A prova veio, a luta veio, alguém se levantou contra ele, não tinha estrutura, ou ele se levantou contra alguém, a peia veio, não suportou, caiu dentro da bala. Está lá, conversa com eles, são batizados com o Espírito Santo, tem os dons, porque Deus não tira dom de ninguém. Pastor, não, Deus não tira dom, Deus dá o dom, Ele não tira, nós que pega o dom. Porque eles têm visão. Você chega a perto de uma prostituta daquela, um prostituto daquele, ele revela a tua vida todinha, conta a tua vida todinha. Só porque ele está na bagaceira, está todo sujo, todo arrebentado lá, mas o dom está dentro dele. O papai deu e não tira. Aí nós queremos arrancar, nós queremos tirar, quer bagunçar. Não, amigo. É por isso que nós temos que ter raízes, firmeza. Isaías 54:2. Leia para nós o que diz aí. Firmeza, raízes. Tem que ter. Nós resgatar, restituir as vidas que estão lá perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 54:2, né? Leia para nós, por gentileza. Ampliai o lugar da tua tenda,
e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçam a onda as tuas portas, afirme bem as duas estacas. Olha aí, amplia! Eu sou obreiro, tu é obreiro, somos obreiros, nós temos que ter alicerce, nós temos que ter raízes. O vento está no canavial de cana, Isaías 52, versículo 3, se me for de memória, ele compara nós como a cana trilhada. O vento está assim, né? Acabou com o meu roçado de cana. Passa a tempestade, a cana fica pezinha assim. A nós, Isaías comparou, somos trilhados. Quem aqui sabe o que é um engenho de cana? Uma mandioca de cana? É a moecana, né? Já bastante. Aqui você pega um do lado ou do outro, fica um contra. Não vai para lá do lado, né? É o contrário, né? Aí você limpa a cana, né? Quebra aqui dali, dá aquele nozinho assim até dar uma marretada para ficar melhor para colocar, né? Assim. Aí tem 3 níveis a engenhoca, 2 rolos de pau. Um puxa para lá e o outro puxa para cá, para dar certo. Aí um vai empurrando a cana e os outros isso aqui. E a garapa descendo. Assim nós. A garapa está descendo, você está gemendo. Né? Ô Jesus, essa luta não vai passar, essa prova não vai passar. Espera aí, o papai passou uma vez, lá está inteira. Rocha aí, volta um pouquinho. Passa de novo. E aí agora vai só a bagaceira. Aí o papai diz: tá bom não, a rocha, mais um pouco a joca aí. Aí o anjo arrocha. Aí quando o Miguel e o Gabriel puxa aqui, você sai lá só o pó. Papai disse: tá ficando bom. Tá o caldo bom. Aperfeiçoado. Né, minha pastora? A última garapa é mais doce. A última garapa é mais doce, engraçado, tanquinho assim. Aí a gente vai vencendo, chega do outro lado do Jordão. Fui eu mesmo, passei nessa engenhoca. Papai deu graça. A luta vem e passa. Não desanima, não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vem luta, porque nós estamos tripulados como ouro, né? Como diamante. Não é fácil não, irmão. Teu nome de crente, com Cristo salvo em Cristo Jesus, não é fácil não. E principalmente quem diz ser obreiro. Ser crente, membro do banco aí é uma beleza, Deus. Mas tu recebeu a unção. O diabo vai tentar roubar de você esta unção. E cada unção tem um peso. Unção de missionário tem um peso, unção de diaconisa tem um peso, unção de presbítero, de evangelista, de pastor tem um peso. Ai meu Deus, e agora? Dura coisa pediste, dura coisa escolheste. Agora não adianta mais voltar para trás, não. Você quer ver? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Leia para nós. É melhor nunca ter abrido a boca. Senhor de auxílio, Senhor de 2 Pedro 2 e 21. Veja para nós. 2 e 21 de 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Deus, porque melhor lhes fará não conhecer o caminho da justiça do que conhecido desviar os santos mandamentos do coração. Olha aí, eu aceitei, você aceitou? Agora ou em pé, de 4 pés, se arrastando. Não adianta mais não. Se voltar para trás, o inimigo está bem. Né? Por isso que Davi diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para cá tinha a rocha, para cá tinha a rocha, para trás o inimigo, para frente o mar. E agora, qual é o escape?
Escapa Jesus. Desce. Por isso, irmão, que existem os 3 tipos de jejum. Eu sempre aconselho: quem tem problema de saúde, faça o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É um certo tempo de jejum. Tem problema de saúde, precisa se alimentar para tomar medicação. É um parcial. Faça ele com louvor e leitura da palavra. De manhã cedo acordou, faz a tua higiene pessoal, pega a tua água, terminar a Bíblia, canta um louvor, 3, medita ali e aí toma o teu café, se alimenta para não ter problema de saúde, mais complicação. O jejum típico é o jejum